O desmame nada mais é do que uma etapa da amamentação. E eu defendo a bandeira de que a mulher ela deve ser apoiada do início ao fim desse processo. Muitas mamães ficam na dúvida sem saber se o bebê acorda por fome ou por hábito e por conta disso tem receio de restringir alguma mamada noturna com medo da criança ficar com fome. Muito se fala sobre os benefícios da amamentação, dos riscos do desmame precoce, mas pouco se fala sobre o desmame em si. Oi, eu sou Jamile Paz, enfermeira, mãe, especialista em sono infantil e toda semana estou aqui com um novo vídeo para auxiliar você e sua família com o soninho do seu filho. Fique aqui comigo que eu vou te explicar 3 coisas que você precisa saber antes de pensar em fazer o desmame noturno do seu bebê. O primeiro ponto é entender que o desmame é uma etapa da amamentação. O Dr. William Cias, que é um pediatra norte-americano, tem uma análise fantástica sobre o desmame e eu quero começar esse vídeo trazendo ela. A vida é uma série de desmames. Do útero para fora do útero, do seio, da casa para a creche, para a escola, da casa dos nossos pais, ou seja, são os ciclos da vida. Quando a criança é forçada a entrar em um estágio antes de estar pronta, corre o risco de quê? De afetar o desenvolvimento emocional dela. Isso quer dizer que amamentar não é apenas alimentar a criança. Quando a mamãe pensa em desmamar o bebê, é por uma necessidade que se apresenta ou até mesmo pelo fato da amamentação ter deixado de ser prazerosa para ela. E isso acaba até mesmo interferindo na forma que ela tem de se relacionar com o seu filho. E o que é que muitas vezes potencializa esse desejo de desmamar? A privação do sono. O desmame mexe muito com o emocional da mãe, independente de quando isso aconteça. E o encerramento de um ciclo não é fácil. Por mais que a mãe sinta às vezes que é necessidade de iniciar o processo do desmame, muitas vezes ela tem dificuldade de se desvincular de amamentar o bebê. Vamos ao segundo ponto do vídeo. Afinal, quais são os sinais que indicam que a criança está pronta para passar pelo desmame noturno? A recomendação do Ministério da Saúde é que a criança mame em livre demanda até o 6º mês de vida e a partir do 6º mês de vida, quando ela já apresenta os sinais de prontidão, a alimentação complementar deve ser inserida gradualmente para que essa amamentação seja mantida de forma complementar até os 2 anos ou mais. Muitas mães ficam naquela expectativa, aguardando ansiosamente pelo início da introdução alimentar. Só que essa fase nada mais é do que uma fase de experimentação dos alimentos sólidos. Como a criança tem a capacidade gástrica muito pequena, nem sempre uma refeição vai substituir uma mamada. E para a criança deixar de se alimentar à noite, ela precisa ter uma ingesta calórica de dia suficiente para crescer, se desenvolver, ganhar peso dentro do que é esperado, para que não precise mais se alimentar de madrugada. Eu sempre falo aqui nos meus vídeos sobre a autonomia do sono. Por quê? Quando a criança ela tem todos os fundamentos do sono em equilíbrio e é independente para dormir, ela vai espaçando naturalmente essas mamadas noturnas sem que a mãe precise realizar o desmame noturno. Muitas vezes a mãe que amamenta tem dificuldade para distinguir o choro da criança de fome por outras situações, como fralda suja, fralda molhada, desconforto, frio e etc. O que acontece é que inconscientemente ela vai amamentando a criança em todos os despertares e isso vai intensificando e reforçando o hábito da alimentação noturna, que com o tempo pode se tornar uma associação de sono e olhe lá se essa associação já não estiver instalada na sua casa.
De uma forma geral, a criança adquire maturidade neurológica para dormir por horas seguidas entre o terceiro e o sexto mês de vida. E para isso acontecer, ela precisa ter um aporte calórico suficiente de dia para não demandar mais as calorias noturnas. Não existe um consenso em relação ao melhor período para a eliminação das mamadas noturnas. O que a gente sabe é que metabolicamente, aos 6 meses de vida, a criança não precisa mais se alimentar à noite. Mas, como eu já falei anteriormente, a gente precisa de fato avaliar se essa criança de dia já está conseguindo o aporte calórico que ela precisa para ganhar peso, para crescer e para se desenvolver. O que eu observo na prática é que os bebês menores de 1 ano já fazem a janta, depois mamam antes de dormir e conseguem prolongar esse sono até mais ou menos 4h30, 5 horas da manhã, e nesse horário fazem uma mamada nutritiva, esvaziam a mama e conseguem dormir um pouco mais. Durante a avaliação com o pediatra, essa orientação ela deve ser dada de forma individual, porque eliminar as mamadas noturnas depende de uma série de fatores. Na descrição eu deixei o link do vídeo para você saber o que fazer para ajudar o seu bebê a dormir a noite toda. Vamos ao último ponto do vídeo para você entender os fatores que facilitam o desmame noturno. Caso seu bebê não tenha espaçado as mamadas naturalmente, esteja ganhando peso dentro do que é esperado para a idade e mesmo assim ele esteja ainda acordando muitas vezes de madrugada, precisando sugar o seio para retomar o ciclo de sono, talvez seja possível você pensar em fazer o desmame noturno para desassociar o seio do sono. Além de tudo que eu já falei aqui, eu vou pontuar alguns sinais para você saber se seu bebê já está apto para não precisar mais das mamadas noturnas. Demonstra menos interesse pelas mamadas, você percebe que ele já se alimenta bem, que ele interage com outras pessoas e de certa forma mamar para ele já não é mais tão interessante. Ele aceita alimentos variados, ele aceita outras formas de conforto, ou será que você não está propiciando condições para ele se acalmar sem ser com seio? Seu bebê se sente seguro na relação dele com você? Então esses sinais vão facilitar o seu entendimento para você ter mais ou menos uma ideia de quando poderá pensar em fazer o desmame noturno. Nesse vídeo eu falei apenas do desmame noturno, mas no meu acompanhamento personalizado do sono infantil eu tenho um programa de sono com desmame. Então tem bebês que eu realmente observo essa necessidade de realizar o desmame noturno para a criança dormir melhor, mas tem muitos casos que eu não preciso intervir no desmame noturno, porque à medida que a gente vai trabalhando a independência de sono, essa criança vai espaçando naturalmente as mamadas. Então, para cada caso, um caso. Tem famílias que já estão em fase, de desmame total. Eu realizo também, paralelamente ao acompanhamento do sono infantil, o desmame parcial, gradual e total. Lembrando que a minha linha de trabalho ela é gentil, ela é acolhedora e tudo isso vai depender do momento da família e do que ela está precisando. Por hoje é só e até o próximo vídeo.